Felipe Luiz tem uma má notícia no Flamengo. Eu não vou dizer que é péssima, mas é uma má notícia, né? Que é o problema com Plata, com o edema ósseo, está fora da lista de relacionados do Flamengo para a partida contra o Cruzeiro, neste domingo, às 6h30 da tarde, pela 7ª rodada do Campeonato Brasileiro. Partida difícil, essa a gente vai falar mais sobre essa equipe do Cruzeiro e também sobre o time do Flamengo, a expectativa que eu tenho em relação à equipe do Flamengo, que deve entrar em campo na partida contra o Cruzeiro, como eu disse anteriormente, né? O Plata fora. Essa é a má notícia para o Felipe Luiz. Mas abram outras boas notícias. O Felipe Luiz volta a contar com aqueles jogadores que ficaram de fora da partida contra o Botafogo da Paraíba em São Luís. Roda a vinheta. Tentou dar o contrapé, bateu no zagueiro, voltou, para aqui, inventou, é gol! Salve, salve pessoal, deixe seu like neste vídeo, inscreva-se aqui no canal caso você não seja inscrito. A gente fala muito sobre Flamengo por aqui e a gente vai repercutir a ausência do Gonçalo Plata mais uma vez, hein? É bom jogador o Plata, jogador bem versátil, né? Que pode jogar em várias posições no campo ofensivo do Flamengo. Eu prefiro o Plata jogando como um ponta pelo lado direito, mas ele pode perfeitamente executar a função do Arrascaeta e até de centroavante, né? Mas ele tá fora com esse problema ósseo, o edema ósseo, tá fora da partida do Flamengo contra o Cruzeiro, né? Eu acho que o Plata não seria titular, né, nessa partida, com o Felipe Luiz tendo vários retornos para este jogo, né? Então, não é que o Felipe Luiz está perdendo um jogador para ser titular, mas perde um substituto em potencial para o segundo tempo, né? E o Flamengo, vale lembrar, vai ter um jogo muito complicado contra o Central Córdoba nesta semana em Santiago del Estero, então vai precisar de usar o seu elenco, que é farto, né? Este vídeo tem um oferecimento da BandBet. Você que gosta de fazer a sua fezinha, não conhece o site bandbet.bet.br, meu camarada, então você não sabe o que está perdendo. Acesse agora o site bandbet.bet.br, bandbet.bet.br, é a bet da Band, tá? Faça o seu cadastro e depois que você o fizer, você terá acesso às melhores oportunidades do mercado para você. Lembrando que haverá odds turbinadas neste domingo para o jogo entre Cruzeiro e Flamengo com BandBet Multiplica. O que é o BandBet Multiplica? É uma combinada que eu vou preparar para você e nela você vai ter acesso a odds turbinadas, sem iguais no mercado de apostas, tá? Então não perca essa oportunidade na BandBet, vai estar na capa do site BandBet Multiplica. Você clique no botão Brasileiro Série A e aí você terá acesso ao BandBet Multiplica. BandBet, um lance, infinitas possibilidades, jogue com responsabilidade, é para maiores de 18 anos. Retomando o assunto deste vídeo aqui, quando a gente falava sobre o Plata, né? Então vamos tentar imaginar um time do Flamengo para encarar esse time do Cruzeiro que melhorou bastante. O técnico Leonardo Jardim é o melhor estrangeiro, até o companheiro André Rocha, né, no debate que tivemos neste sábado na S1 Live, falou sobre isso. Eu concordo com ele, é o melhor técnico estrangeiro em atividade no futebol brasileiro hoje, melhor do que o Abel Ferreira, inclusive. O Abel Ferreira tem a história dele no Palmeiras, claro, uma história gigantesca, mas o Leonardo Jardim teve grandes trabalhos ao longo da carreira dele, né? Eu cito o caso daquele time do Mônaco, que chegou à semifinal da UEFA Champions League em 2017, perdendo para a Juventus, né? Um time que tinha o Mbappé, inclusive, time que foi campeão francês, desbancando o Paris Saint-Germain, então um técnico de muita qualidade. E aí ele teve coragem para barrar alguns medalhões ali no time do Cruzeiro. Eu acho que o Gabriel não vai para o jogo, deve ser reserva. Ele foi titular na partida contra o Vila Nova, né, na última quinta-feira, pela Copa do Brasil. Eu acho que ele não vai para o jogo nessa partida contra o Flamengo, deve ficar no banco de reserva. E o que tem de gente na rede social
né? Principalmente no X, falando que não, gostaria de ver o Gabigol marcando um gol contra o Flamengo. Que isso? Deixa aqui nos comentários o que você pensa a respeito. Eu acho isso uma maluquice, um despautério, né? Como assim quer que o Flamengo leve um gol? Se levar um gol do Gabigol, vida que segue, vai pro jogo, vai jogar para ganhar. E o Flamengo, por melhor que seja treinado esse time do Cruzeiro, é mais time do que a equipe mineira. E o Flamengo precisa dessa vitória, vai ter um outro jogo complicado pelo Campeonato Brasileiro depois contra o Bahia, precisa dessa vitória para se manter na liderança da competição. É muito importante que o Flamengo consiga esse resultado. E aí a gente fala sobre o time do Flamengo, como deve ir para o jogo, né? Acho que Rossi no gol, o Wesley, não tem muito o que falar sobre isso, o Léo Ortiz e Léo Pereira, a dupla de zaga muito boa do Flamengo, o que não significa para mim que o técnico Felipe Luiz, em algum momento da temporada, não possa utilizar os 3 zagueiros, né? Léo Pereira, Léo Ortiz e o Danilo mais pelo lado esquerdo, de repente, ou Danilo pelo lado direito, Léo Ortiz centralizado e Léo Pereira pelo lado esquerdo. Isso pode acontecer. Ele tem zagueiros de qualidade e em algum contexto pode pedir uma escalação dessa forma, como o Felipe Luiz, inclusive, já fez no ano passado, quando precisou. Colocou 3 zagueiros no jogo contra o Corinthians, na Neoquímica Arena, na semifinal da Copa do Brasil. Na decisão contra o Galo, em Belo Horizonte, colocou também 3 zagueiros. Então, em algum momento da temporada, ele pode usar isso, que não significa necessariamente um esquema defensivo, porque ele libera bastante os alas. Falando sobre alas, na lateral esquerda, uma grande notícia é o retorno do Alexandro, né? Melhor lateral esquerdo em atividade no futebol brasileiro. Para mim, não se discute isso, não tem a menor dúvida que se trata desse jogador. Pulgar de la Cruz, mais uma vez, a gente usa termos superlativos, né, para definir essa dupla. Para mim, o Felipe Luiz até falou sobre uma das melhores duplas de volantes do futebol mundial. Eu acho que é do futebol brasileiro a melhor dupla de volantes também, né? Não sei se do futebol mundial, acho que é um certo exagero aí, mas do futebol brasileiro indiscutivelmente, né? O problema do Pulgar é que ele leva muito cartão amarelo, esse é o único problema dele, né? Porque é um jogadoraço, assim como o De La Cruz também, craque, que pode jogar pelo lado esquerdo, é um jogador que faz uma pressão alta muito boa, inclusive naquele lance que resulta no gol do Pedro, o terceiro gol do Flamengo na partida contra o Corinthians, ele vai saltar a pressão lá em cima, né? Então é um baita de um jogador, né? Eu gosto muito do Nico de la Cruz. Gerson mais pelo lado direito, Arrascaeta, Pedro, e aí a dúvida. Eu iria com o Everton Cebolinha. O Cebolinha é muito mais jogador do que o Michel, não significa que o Cebolinha esteja jogando as mil maravilhas. Eu acho que em relação ao que atuou pelo Grêmio e pela seleção brasileira, principalmente na Copa América de 2019, é um jogador que deve ainda. Mas quando a gente tiver a possibilidade de ter o Michael, e eu não vou me surpreender se o Michael jogar essa partida, afinal de contas, ele é um jogador que também faz uma pressão, incomoda muito a saída de bola do adversário, mas o Michael é um jogador com enormes limitações. Então eu colocaria o Everton Cebolinha para começar o jogo. Saudações, até a próxima e tchau, tchau.